Salve para o professor Altieri, professor de língua portuguesa do Tacareca de Saber Concursos. Hoje, resolução de questão da Banca Valia, banca organizadora do concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Vamos lá? As palavras passatempo e pontapé são formadas a partir de qual processo? Pessoal, dentro do processo de formação de palavras, nós vamos citar dois: o processo de derivação e o processo de composição. O processo de derivação, a gente diz que é um R. O que é um R? Um radical, ou seja, estou falando de uma palavra, um radical. O processo de composição é o 2R. O que é o 2R mais? São duas palavras ou mais, então são formadas por dois radicais ou mais. Vamos lá? Hips, toda vez que você lembrar do hips, você vai lembrar do processo de derivação. Mas o que é hips, professor? É regressivo, imprópria, prefixal e sufixal e parasintética sufixal. São elementos do processo de derivação. E o já, professor? O já é o processo de composição, chamado de justaposição e aglutinação. Falamos do processo de formação. Vamos para a resolução da questão. A palavra passatempo e pontapé são formadas a partir de qual processo? Vamos pegar a palavra passatempo. A palavra passatempo é formada pela palavra passa mais tempo. Então eu tenho duas palavras. Se eu tenho duas palavras, eu tenho dois radicais, dois R's. Não entra aqui no processo de derivação, vai lá para o processo de composição. A palavra pontapé, eu tenho ponta mais pé. Então eu tenho duas palavras, dois radicais. Se eu tenho dois radicais, estamos falando do processo de composição. Diante disso, já consigo eliminar algumas alternativas. Derivação prefixal. Não, derivação não é um radical, então não é, vamos eliminar. Derivação sufixal não é derivação, né? Derivação parasintética também não. Então, já eliminamos três alternativas, sobraram duas: composição por aglutinação, composição por justa posição. Vamos falar um pouquinho do processo por justa posição. Eu tenho duas palavras. O que acontece no processo de formação de palavras por justaposição? Não perde letra, não tem perda fonética. Como assim? Vou pegar a palavra girassol. A palavra girassol é formada por gira, palavra gira, mais sol. Tem dois radicais. Juntaram essas palavras e formou a palavra girassol. Houve perda de letra? Não houve perda de letra. Se não tem perda de letra, nós temos justaposição. Ok? Diferente do processo de formação de palavra por aglutinação. No processo de formação de palavra por aglutinação, eu tenho também duas palavras e elas vão se juntar. Só que, quando elas se juntam para se referir a algo, há uma perda fonética em letra. Ok? Vamos ver a palavra planalto. A palavra planalto é formada por plano mais alto. Quando formou essa palavra planalto, o que aconteceu? Uma perdeu letra. Perdemos o O do plano. Então, existiu aqui o quê? Um processo de formação de palavras por aglutinação, ok? Então vamos lá. Passa mais tempo. A palavra passa perdeu letra? Não. A palavra tempo perdeu letra? Também não. Olha só, é aglutinação? Não. Justaposição. Ponta perdeu letra? Não. Pé perdeu letra? Também não. Se não perderam letras, nós temos o processo de formação de palavras por justaposição. Resposta correta, letra B.
Ok?